Este vídeo de treinamento cobre o funcionamento básico do detector de gás G450. O G450 é o compacto detector de gás de 1 a 4 sensores, projetado para monitorar a atmosfera para deficiência de oxigênio e enriquecimento, gases combustíveis, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Este vídeo de treinamento de curta duração fornece uma visão geral das capacidades, bem como instrução básica na operação e utilização do instrumento. Este vídeo não substitui o manual de operação do G450. Consulte o manual de operações para obter instruções completas sobre os procedimentos explicados neste vídeo. Cada G450 é fornecido completo com sensores, bem como especificado, com baterias alcalinas ou baterias recarregáveis. Os acessórios fornecidos com cada instrumento incluem um adaptador de calibração, mangueiras, cartão de referência rápida, manual do operador e vídeo de treinamento. Os acessórios para os instrumentos G450 recarregáveis incluem uma base de carregamento e um adaptador de alimentação de parede de 110 a 240 watts. Os instrumentos G450 também estão disponíveis por completo, como kits de valor ou kit de espaço confinado, que incluem um cilindro de gás de calibração 4 em 1, regulador de gás de calibração e estojo de transporte revestido de espuma. O G450 está alojado em uma caixa robusta e à prova de intempéries, projetada para suportar condições ambientais difíceis. O instrumento é altamente resistente à radiofrequência e interferências eletromagnéticas. A carcaça inclui um clipe de aço jacaré de alta tensão. Os 4 sensores de detecção de gás são instalados no interior do instrumento, protegidos por filtro de barreira à umidade. Um autoalarme sonoro, alarme de luzes brilhantes vermelho LED e alarme vibratório é simples de entender. Mensagens explicativas fornecem informações do estado de alarme. O monitor grande, fácil de ler, montado na parte superior, inclui uma luz de fundo incorporada que permite que a tela seja lida mesmo em condições de luz fraca. O visor altera a cor de verde para laranja para vermelho, para ajudar a comunicar as condições de alarme. O G450 é alimentado por baterias seguras, intercambiáveis, recarregáveis de níquel-metal ou pacotes de baterias alcalinas. A bateria recarregável é deixada no instrumento durante a recarga. A base de carregamento é usada para segurar o instrumento durante o procedimento de carregamento. Certifique-se de usar a barra de bloqueio T para segurar o instrumento firmemente na base durante a recarga. O LED verde indica que a base de carregamento tem alimentação. Assim que inserir o instrumento no carregador, a tela do G450 lhe mostrará o estado de carregamento. Durante a fase de carregamento rápido do ciclo de carregamento, o LED permanece aceso continuamente. Quando a bateria estiver completamente descarregada, pode levar até 6 horas para completar o ciclo de carregamento rápido. Quando a bateria foi carregada até 90%, o carregamento rápido está concluído e o LED começará a piscar. Quando o carregamento rápido estiver concluído, o carregador migra para o modo carregamento lento. Para alcançar 100% de carga total, o instrumento deve ser deixado no carregador no modo de carga por mais 1 ou 2 horas. O visor do instrumento indicará quanto tempo o instrumento esteve no suporte de carregamento. O instrumento não pode ser deixado mais de 14 dias seguidos no carregador. Após 14 dias, desconecte o carregador ou remova o instrumento dele. O G450 é alimentado por baterias intercambiáveis recarregáveis e pacote de baterias alcalinas. A bateria alcalina é alimentada por um conjunto de 2 pilhas alcalinas de tamanho AA. Qualquer opção de bateria oferece 20 horas de operação contínua. Para remover o pacote de bateria do instrumento, use a ferramenta de chave Allen para soltar e remover os parafusos. Use a ferramenta para empurrar por trás e retirar a bateria. Não use chave de fenda ou lâmina de faca para puxar a bateria para fora do equipamento, pois isso pode causar danos aos vedantes resistentes à água. A ferramenta de chave Allen é usada para retirar as baterias gastas do pacote de bateria alcalina. Mais uma vez, empurre por trás e não use uma chave de fenda para retirar as pilhas AA da bateria. Utilize apenas pilhas alcalinas Duracell tamanho AA no instrumento G450.
Verifique se a peça de vibração está no topo quando a bateria for inserida novamente no instrumento. Não force ao inserir a bateria no compartimento do instrumento. Verifique se os parafusos estão seguros, mas não aperte demais. O G450 é operado por meio de 3 botões. A operação básica é muito simples. Verifique se o G450 está localizado em ar fresco antes de ligá-lo e em seguida pressione o botão direito Power para desligar o instrumento. O botão Power tem uma janela colorida verde que você pode sentir com o dedo. Depois de ligar o instrumento, ele exibirá a sequência de telas de informações enquanto ele estiver aquecendo. A primeira tela na sequência mostra a versão de software atualmente instalada. Os alarmes sonoros, visuais e o alarme de vibração serão ativados brevemente, e as telas adicionais mostrarão os status de operação dos sensores. Se o instrumento tiver sido programado com as informações, também mostrará o usuário e a localização do EID. A sequência de inicialização continuará, com as telas mostrando a configuração de alarmes e as datas de calibrações mais recentes para cada sensor. As telas finais confirmam que o instrumento está pronto para uso. No final da sequência de inicialização, o instrumento começará a exibir a tela de leitura de gás. Esta é a tela que é exibida durante a sua operação normal. Verifique o estado de bateria e verifique se as leituras se estabilizam com os valores de ar fresco quando a inicialização estiver concluída. As leituras em ar fresco devem ser 20,9 para oxigênio, 0 para Léo, que é o gás combustível, 0 ppm para o monóxido de carbono e 0 ppm para sulfeto de hidrogênio. Verifique-se de dar ao instrumento uma chance de estabilizar completamente antes de seguir para realizar um novo Air, autocal, ou um Gas, autocal, ajuste de calibração. Se as leituras de ar fresco continuarem a alterar ou a cair, dê ao instrumento um pouco mais de tempo antes de continuar. Durante a sequência de inicialização, o G450 emite um alarme e exibe uma mensagem de notificação se o instrumento está atrasado para um teste de colisão, calibração, inspeção, se a bateria estiver esgotada ou se houver um problema com um dos sensores. Se uma mensagem de teste de impacto em atraso ou calibração em atraso for exibida, pressione o botão Avançar para confirmar e silenciar o alarme. Um alarme de atraso de calibração é exibido se um ou mais sensores não tiverem sido calibrados na data requerida. Um alarme de atraso de calibração também é desencadeado por uma tentativa mal-sucedida de calibrar ou ajustar o ar fresco no instrumento. Os alarmes continuarão a ser exibidos sempre que o instrumento for ligado, até que sejam apagados executando o procedimento desejado. É fácil executar um teste manual de impacto. Tudo o que você precisa fazer é disponibilizar um fluxo de gás para os sensores, certificando-se que os alarmes são ativados e os sensores respondam corretamente para o gás de teste. Se o G450 exibe uma mensagem BUP Test em atraso, o alarme pode ser reconhecido com a tecla Next, mas só pode ser limpo por meio da DS400 Docking Station. O DS400 é um sistema totalmente automático de teste e calibração para o G450 e outros instrumentos da GFG Multisensores. Os resultados dos testes são atualizados para o instrumento, bem como armazenados no Docking Station, onde eles estão disponíveis para baixar para o computador. GFG Software de registro permite gerar relatórios detalhados dos resultados de ensaio e calibração e permite os requisitos de manutenção de registros. Usar o Docking Station é extremamente fácil. Tudo o que você precisa fazer é inserir o instrumento na base de carregador. A Docking Station executará automaticamente o procedimento necessário. A Docking Station leva menos de 20 segundos para completar o teste de colisão e usa menos de 0,2 litros de gás de calibração por teste.
O alarme de atraso de calibração está desmarcado através da realização de uma calibração completa. A calibração pode ser realizada manualmente ou por meio de um teste automático DS400 e DockStation para calibração. Para usar o DockStation, tudo o que você precisa fazer é inserir o instrumento na base de carregador DS400 e pressionar o botão ou aguardar a contagem regressiva para ser concluído e iniciar o procedimento. Na primeira etapa, o DockStation ajusta as leituras do sensor para combinar valores de ar fresco. O DockStation pode usar o ar ambiente para este ajuste, ou você pode anexar o DockStation para um cilindro de contaminante livre, zero ar. Na segunda etapa, os sensores são ajustados para igualar as concentrações no cilindro de gás de calibração 4 em 1. Quando o procedimento de calibração for completo, os resultados aparecerão no display. A tela de relatório mostrará os valores do sensor antes e após o ajuste. Nós cobriremos os procedimentos de calibração manual em detalhes posteriormente neste vídeo. Em operação normal, o visor mostra individual e em tempo real a leitura para cada sensor. Se as leituras de qualquer sensor atingirem a concentração de alarme, o alarme sonoro e luminoso será ativado. No G450, os alarmes são normalmente auto-reset. Quando as leituras retornam para níveis seguros, os alarmes cessam e o instrumento irá retornar à operação normal. Pressione e mantenha pressionado o botão Power por 5 segundos para desligar o instrumento. O visor contará para o tempo restante. Solte o botão quando o alarme soar em tom firme e o visor mostra que o encerramento está completo. Os 3 botões usados para operar o instrumento são soft keys. Isso significa que o nome e a função do botão altera como consequência do que você está fazendo ou vendo no visor. Em operação normal, o botão Peak da mão esquerda é usado para ativar o recurso de operação Peak Hold Mode. O botão de Reset do centro é usado para reconhecer ou redefinir leituras e alarmes, e o botão Zoom é usado para fazer os números maiores, tornando-os mais fáceis de ler. Pressionar os botões Peak e Zoom ao mesmo tempo é usado para inverter a orientação do visor. Pressionando qualquer botão, momentaneamente acende a luz. Pressione Zoom uma vez para fazer os números maiores. Pressione Zoom novamente para ver o próximo gás. Após um período de tempo, o visor retornará para o modo de exibição normal, que mostra as leituras para os 4 sensores ao mesmo tempo. Se você pressionar e manter pressionado o botão Zoom, enquanto os números são grandes, você pode ver as leituras de peak para cada sensor, bem como os cálculos de STEL e TWA para os sensores de CO e H2S. Pressionando Reset e Zoom ao mesmo tempo, coloca o instrumento diretamente no modo Calibração Autocal. Em operação normal, o instrumento exibe uma leitura separada para cada sensor. As unidades usadas para a medição dependem do sensor. Leituras de oxigênio estão em porcentagem. Mudanças de leituras em incrementos de 0,1%. Se a concentração cai abaixo de 19,5%, o ar é deficiente de oxigênio e o alarme de deficiência de O2 será ativado. Altas concentrações de oxigênio também podem ser perigosas devido ao enriquecimento. Se a leitura de O2 atinge 23,5%, o ambiente é enriquecido de oxigênio e o autoalarme será ativado. Leituras de gás combustível são em porcentagem de Léo. Leituras mudam em incrementos de 0,5% Léo. 100% Léo é a concentração de inflamável. O baixo alarme normalmente é fixado em 10% Léo. Leituras de monóxido de carbono são em partes por milhão. Leituras alteram em incrementos de 1 ppm. As configurações de alarme para CO dependem da diretiva local e regulamentos da companhia. O alarme baixo para o CO normalmente é definido em 25 ou 35 ppm. Leituras de sulfeto de hidrogênio são em partes por milhão também. Leituras alteram em incrementos de 0,1 ppm.
As configurações de alarme para H2S também dependem da diretiva do local e regulamentos da companhia. O alarme de baixo situa-se geralmente em 5 ou 10 ppm. O G450 possui mais de um alarme para cada sensor. O visor mostrará a leitura, bem como o tipo de alarme. O instrumento exibe as configurações de alarme para cada sensor durante a sequência de inicialização. Sensores de oxigênio têm 2 alarmes descendentes, que são ativados por uma gota de concentração de O2. Há também um autoalarme que é ativado por uma crescente concentração de O2. Sensores de combustíveis têm 3 alarmes configuráveis do usuário. Os sensores CO e H2S têm 4 alarmes para cada sensor. Os alarmes Low Peak e High Peak baseiam-se na concentração de momento a momento em tempo real. Se a leitura for maior que a configuração do alarme, o alarme soa imediatamente. O alarme STEL é calculado sobre uma base de 15 minutos. Já o alarme TWA é calculado numa base de 8 horas. Os alarmes STEL e WA são usados para proteger contra a exposição que ocorre em concentrações menores, mas continua por um longo período de tempo. O G450 é capaz de detectar gás em concentrações muito baixas. Lembre-se que há um ponto decimal no H2S e a leitura de Léo. Definir os alarmes de gás depende de onde o instrumento é utilizado, os regulamentos aplicáveis e a política da empresa. Determinados empregos e atividades podem exigir procedimentos e cuidados especiais. Consulte o seu empregador ou governo para verificar se as configurações de alarme são corretas. Em operação normal, as leituras que são mostradas no visor são as concentrações em tempo real. As leituras batem com as concentrações no ar naquele momento. Quando você pressiona o botão Peak, o instrumento mantém a leitura mais significativa ou Peak. A leitura vai continuar a mostrar e qualquer alarme ativado continuará a soar até que você pressione o botão Reset ou pressione o botão Peak novamente para deixar ou segurar o modo Peak. Um pequeno ícone no display permite que você saiba que o instrumento está no modo de espera do Peak. Um uso comum para a operação Peak Hold é a amostragem da atmosfera durante os procedimentos de pré-entrada ao espaço confinado. O instrumento pode ser amarrado em uma corda e baixado para o espaço. O visor permanecerá bloqueado em leitura mais significativa até que pressione o botão Reset. O instrumento não deve ser deixado em modo de espera do Peak durante longos períodos de tempo. Pressione o botão de Peak novamente para sair do modo Peak Hold e retornar à operação normal. Os G450 instrumentos devem ser testados ou calibrados em uma base regular. Regulamentos locais, bem como os procedimentos da empresa, muitas vezes torna obrigatório para executar um teste de impacto antes de cada dia. Os G450 instrumentos devem ser mantidos de acordo com os requisitos constantes do manual de operação. A abordagem mais segura é realizar um teste de impacto antes do uso de cada dia. Um aviso de vencimento da calibração será exibido se qualquer sensor tiver sido calibrado com sucesso dentro do período de calibração necessária. A calibração vencida pode ser programado pelo usuário do instrumento, pode ser programado na fábrica ou pelo distribuidor. Avisos podem ser reconhecidos pressionando o botão Next, e neste caso o instrumento continua com a sequência de inicialização. Os alarmes continuarão a ser exibidos cada vez que o instrumento é ligado, até que eles estejam desmarcados. O alarme de calibração em atraso é desmarcado através de uma realização de calibração completa. Os instrumentos G450 são projetados para ajustar automaticamente as leituras do sensor durante o procedimento de calibração, o autocal. Calibração de autocal é um procedimento de 2 etapas. Durante a etapa ar autocal, os sensores são expostos ao ar fresco e as leituras são ajustadas automaticamente para corresponder valores de ar fresco. Na etapa de gás autocal, os sensores são expostos ao gás de calibração e as leituras são ajustadas para igualar as concentrações no cilindro de gás de calibração que é usado para ajustar o instrumento. Verifique se o instrumento está localizado no ar fresco. No ar fresco, o instrumento deve mostrar leituras de 20,9% O2, gás combustível de 0% Léo, 0 ppm CO e 0 ppm H2S.
mesmo quando autocar o gás. Certifique-se que o equipamento tenha tido a oportunidade de aquecer completamente. Espere pelo menos 5 minutos depois de ligar o aparelho antes de executar um ajuste autocal. Se as leituras são instáveis ou parecem estar mudando, você precisa dar mais tempo ao instrumento. Não prossiga em realizar um autocal de ar fresco até que as leituras estejam estáveis. Os sensores devem ser diretamente expostos ao ar durante o ajuste de ar fresco autocal. Certifique-se de remover o adaptador de calibração ou quaisquer outros acessórios que foram anexados ao instrumento. Pressione os botões Reset e Zoom ao mesmo tempo para entrar no modo autocal. Não segure os botões, apenas pressione uma vez ao mesmo tempo. O instrumento irá exibir a tela autocal e lhe dará 3 escolhas. O botão de ar, da mão esquerda, é usado para executar o ajuste automático do ar fresco. O botão central, de gás, é usado para ajustar os sensores enquanto eles estão expostos ao gás. O botão Sair é usado para sair do modo autocal e retornar à operação normal. Pressione ar para iniciar o procedimento de ajuste autocal ar fresco. Depois de apertar o botão de ar, o instrumento irá contar os segundos restantes antes de iniciar o ajuste. Você pode pressionar o botão de ar novamente para iniciar o ajuste imediatamente, ou você pode esperar para a contagem regressiva para que o instrumento possa proceder automaticamente. Pressionar Abort termina o procedimento autocal sem completar o ajuste. O visor mostrará um ícone de ampulheta para os sensores enquanto eles estão sendo ajustados, e depois uma marca de verificação quando o ajuste estiver completo. O instrumento brevemente irá exibir uma tela mostrando que o ar fresco foi ajustado com sucesso. Em seguida, irá retornar à operação normal. As leituras agora devem corresponder exatamente à concentração esperada de ar fresco. O próximo passo no processo de calibração é ajustar os sensores enquanto eles são expostos ao gás de calibração. Durante a calibração autocal de gás, a precisão dos sensores é ajustada para corresponder exatamente às concentrações no cilindro de gás de calibração que você está usando para calibrar os sensores. Certifique-se que está usando o cilindro de gás com as concentrações corretas e que o cilindro está dentro do prazo de validade. Não deve ser utilizado gás de calibração com data expirada. A mistura de gás padrão usada para calibrar o G460 contém 50% Léo, CH4, 18% de O2, 20 ppm de H2S e 200 ppm CO. Não use o gás se a etiqueta mostra uma concentração diferente para qualquer gás. Se você pretende usar o gás que tem uma concentração diferente para um ou mais gases, você precisará reprogramar o instrumento antes de usar o gás. Consulte o manual de operação para obter instruções sobre como programar o G460 com as novas configurações. Conecte o adaptador de calibração do instrumento. Certifique-se que o adaptador está conectado corretamente para a tubulação, o regulador e o cilindro de gás. No visor aparecerá a tela autocal. Não pressione o botão de gás até que você esteja pronto para prosseguir com a calibração autocal gás. Pressionando o Exit, retorna o instrumento à operação normal. Pressione o botão de gás para iniciar o procedimento de calibração autocal gás. Pressione ES para continuar. O instrumento irá pedir para que se certifique-se que o gás está aplicado. Rode o botão regulador, abra o fluxo de gás para os sensores e em seguida pressione ES para continuar. O instrumento irá contar os segundos restantes antes de iniciar o ajuste. Você pode pressionar Start assim que o fluxo de gás foi ligado, ou você pode esperar a contagem regressiva para o fim. Assim, o instrumento iniciará o procedimento de ajuste automaticamente. Pressionando Abort, termina o procedimento autocal sem completar o ajuste. O instrumento irá mostrar uma ampulheta enquanto cada sensor estiver sendo ajustado, e depois uma marca de verificação quando o ajuste estiver completo. No final do procedimento de ajuste, no visor aparecerá a tela de relatório autocal. Rode o botão regulador de volta para a posição fechada, remova o adaptador de calibração do instrumento. Um ícone de OK indica que o sensor foi ajustado com êxito. Uma mensagem de erro indica que o sensor não foi ajustado com êxito. Isso indica que o sensor deve ser atendido, calibrado com êxito ou substituído antes que o instrumento possa ser colocado para uso normal. O sensor de oxigênio não é ajustado durante o procedimento de autocal gás. O sensor de O2 é ajustado durante o procedimento de ar autocal. A tela de relatório autocal ar mostra que o sensor de O2 foi ajustado.
Já que o sensor de O2 não é ajustado durante a etapa de gás AutoCal, a tela do relatório apresenta traços em vez de uma mensagem de OK ao lado do sensor. Certifique-se que os sensores de CO, LEO e H2S mostram um OK. Pressione Detect para retornar à operação normal. O instrumento agora está pronto para uso. Instrumentos que falham no ajuste de AutoCal não podem ser colocados em serviço até que a condição de falha seja corrigida. A tela de relatório AutoCal indicará quais sensores estão afetados pela condição de falha. As razões mais comuns para a falha de AutoCal são que estão ficando sem gás, usando o cilindro de gás errado, usando o gás expirado, esquecendo-se de ligar o regulador ou desconectou o tubo que liga o regulador para o adaptador de calibração. Se o relatório mostra que vários sensores falharam, o problema geralmente é uma destas condições. Verifique que você tem o cilindro de gás certo, que o gás não expirou e que os acessórios estão corretamente ligados, e em seguida, repita o procedimento AutoCal. Quando apenas um sensor falha, o problema pode ser com o sensor. Neste caso, você precisa executar uma calibração de sensor único. O ajuste AutoCal é projetado para lidar com os pequenos ajustes que precisam ser feitos para os sensores em uma base do dia a dia normal. Ocasionalmente, instrumentos estão expostos a produtos químicos ou a condições na atmosfera que podem prejudicar os sensores. Sensores que perderam a sensibilidade devido à exposição a venenos ou inibidores podem exigir um ajuste de calibração maior do que é permitido durante o procedimento de AutoCal. Para fazer grandes ajustes, é necessário usar o menu Serviço para fazer um ajuste de calibração de sensor único. Usar o menu Serviço é um procedimento avançado que exige senha. Não faça alterações na configuração do instrumento a menos que você esteja autorizado a fazê-lo. Consulte o manual de operação para instruções completas. Para acessar o menu Serviço, pressione e mantenha pressionado o botão Reset, até ouvir um curto-circuito beep. O instrumento irá exibir as opções do menu principal. Use os botões de seta para realçar a escolha do serviço e, em seguida, pressione Select. O instrumento solicitará que você digite uma senha. A senha é 1100. Use as setas para escolher e, em seguida, o botão central para digitar o número. Após digitar a senha, o visor mostrará duas opções, System ou Sensors. Escolha Sensors e clique Select. O visor mostrará os sensores instalados atualmente no seu instrumento. Use o botão da seta para selecionar o sensor que precisa calibrar e, em seguida, pressione Select. O símbolo para o sensor de combustível é indicado pelo gás usado para calibrar o sensor. Se o sensor de calibração é o metano, o visor mostrará CH4 para o sensor LEO. Uma vez que você seleciona um sensor específico, você terá uma lista de opções. Para executar um ajuste de calibração de ar fresco, escolha a opção Zero. Para realizar uma calibração de gás, escolha Calibrate. Se o sensor de ar fresco precisa ser ajustado, escolha Zero. Certifique-se de remover o adaptador de calibração antes de prosseguir com o ajuste de Zero ar fresco. Se o sensor de ar fresco não precisa ser calibrado, escolha Calibrate. A tela Calibrate mostra a concentração de gás que o instrumento está esperando você usar. Certifique-se que o cilindro tem o mesmo tipo de concentração de gás que o instrumento está esperando você usar. Anexe os tubos e o adaptador de calibração para o regulador e o cilindro de gás. Abra o regulador para iniciar o fluxo de gás e pressione Start. Observe que se você levar um bom tempo com estes passos, o instrumento pode expirar e retornar à operação normal. Se isso acontecer, deixe os acessórios conectados, reentre no menu de serviço e retorne para a tela Calibrate e pressione Start. A tela mostrará a leitura atual e a concentração do gás a ser usado para ajustar o sensor. Uma ampulheta mostrará no visor enquanto o sensor está sendo ajustado. Após o ajuste completo, o visor brevemente mostrará uma mensagem de OK. Em seguida, volte para a tela Calibrate. A leitura de gás agora deve coincidir com a concentração de gás. O próximo passo é muito importante. Depois de concluir com êxito a calibração do sensor único, você deve atualizar o instrumento. Para fazer isso, pressione Exit. Cada vez que você pressionar Exit, você sobe um nível nos menus. Pressione Exit novamente sempre que solicitado. Em seguida, Detect para retornar à operação normal.
A tela perguntará Save New Adjustment. Você deve pressionar Yes para as novas informações serem atualizadas na memória do instrumento. Sensores que falham na calibração do sensor único podem precisar de ser substituídos. Entre em contato com a fábrica GFG para obter orientação adicional ou garantia de suporte. O G460 é um instrumento extremamente sofisticado, com muitas funções e recursos avançados. Este vídeo é projetado para explicar o funcionamento básico. Por favor, consulte o manual de operações do G460 para as informações mais completas e os procedimentos incluídos neste vídeo. Obrigado por escolher o G460 e obrigado por escolher a GFG Instrumentação.